Para entender a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, eu converso agora com Flávia Lois de Araújo, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite, professora. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Professora, eu começo com uma pergunta bem difícil. Há uma possibilidade, professora, de uma repressão, uma invasão, uma intervenção do governo dos Estados Unidos na Venezuela? Existe essa ameaça, Leandro, e se a gente lembrar do primeiro governo Trump, isso já existia. Ele já tinha pensado, até chegou a mobilizar alguns assessores para fazerem essa discussão de como e fazer uma invasão à Venezuela. E depois a ideia sumiu. E agora, nesse segundo governo, ele volta com essa ameaça, mas agora ele mobiliza tropas, o que dobra a aposta, né? Então, para a gente ainda fica difícil, enquanto analista, saber o quanto isso é uma cortina de fumaça, porque a gente sabe que hoje existe uma espetacularização da política externa norte-americana por parte do Donald Trump. Então, ontem a gente estava discutindo a Ucrânia, hoje já tem esse monte de notícias, há muitas notícias que saem assim, tentando fazer um alarde em relação à Venezuela. E isso tem até um nome, essa estratégia, que seria inundar a área de notícias, né? Então, o tempo todo a gente está discutindo alguma frase ou alguma ação do Donald Trump. E nem sempre essas notícias se tornam fatos reais. Eu diria que tem um grande problema dentro dos Estados Unidos, porque para mobilizar de fato, para que haja uma invasão, você precisa de algumas autorizações que, inclusive do Congresso, do Legislativo, que provavelmente Donald Trump não teria. E isso seria um problema grande para a sua popularidade também, porque a opinião pública norte-americana não é a favor desse tipo de ameaça, né? É até a página 2. Quando ela realmente se efetiva, eles sabem que os custos vão recair sobre o contribuinte norte-americano. Agora, professora, quais são os riscos que essa movimentação de navios de guerra dos Estados Unidos podem representar para a Venezuela e também para a região? Ótima pergunta, porque isso coloca todos nós sob ameaça também, afinal de contas. Primeiro tem a questão da soberania da Venezuela. Ainda que nós não concordemos com o regime, tenhamos críticas, qual é a importância ou a permissão que se tem para simplesmente retirar um regime do poder, sendo que os Estados Unidos e a Europa já tinham feito sanções contra a Venezuela. Ou seja, já tem uma tentativa de desestabilizar esse regime sem o uso da força. Mas para nós aqui diretamente, caso isso aconteça, eu falo do Brasil e do resto da América do Sul, o que nos interessa é uma Venezuela que já é um estado cheio de problemas, ainda desestabilizada. A gente vai ver mais refugiados, mais problemas para toda a região. Então, não nos interessa em absoluto isso. Pelo contrário, vai criar e aumentar os problemas da Venezuela. E, de novo, essa ameaça, ela nunca tem um segmento, né? Ou seja, qual é o projeto? Já que é tirar o Maduro do poder, como Donald Trump alega desde 2017, 2018, qual é o dia depois? Ou seja, qual é o projeto? Colocar quem no poder e como resolver os problemas estruturais da Venezuela? Essa pergunta nunca é respondida. Agora, professora, como a senhora disse, lá atrás, ainda em 2017, houve falas, né, do governo norte-americano em relação ao governo da Venezuela. Também houve falas afirmando que dependeria de uma autorização, entre aspas, de Vladimir Putin, porque tem uma parceria com a Venezuela, né? Qual o interesse dos Estados Unidos no território lá da Venezuela? É em relação ao petróleo? Claro, sempre existe esse interesse de fundo, né, que é a questão econômica e do petróleo. Os Estados Unidos compram muito petróleo da Venezuela, inclusive algumas das sanções, ainda na época do Biden, pensavam em exatamente atingir esse setor específico. Mas, conhecendo o Donald Trump e essa estratégia de sempre movimentar as notícias e, além disso, encontrar sempre um inimigo externo para culpar sobre as coisas e para desviar a opinião pública norte-americana dos problemas internos, então a gente não discute as questões domésticas, estamos sempre discutindo algo no exterior, né? Ele faz isso com primazia. Então, é muito mais para esse lado, esse tipo de ameaça, do que para interesses econômicos de fato, porque se tratasse disso, as relações poderiam continuar normalmente. Afinal,
esse não é o único regime que os Estados Unidos apoiam e que não é exatamente uma democracia, né? Então existe uma certa hipocrisia aí, como muitos analistas já apontaram, inclusive. Os Estados Unidos defendem outros regimes que não são democráticos e têm excelentes relações. Mas aí com a Venezuela de Maduro, o que a gente vê, de novo, é essa questão da espetacularização e do desvio da atenção da opinião pública para algo que chama muito atenção. E a Venezuela também tem essa questão de ser um garoto propaganda aí desde do primeiro governo Trump para manter a popularidade do presidente. Agora, professora, como fica o Brasil no meio dessa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela? Aí levando em consideração também o cenário, que é um cenário de embate entre o Brasil e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma situação difícil para o Brasil. A nossa política externa, e assim como dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, sempre prima pela não intervenção. A gente já sofreu com isso no passado, durante a Guerra Fria, já sofremos um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos, isso já é amplamente comprovado pela historiografia. E o que nós tentamos sempre evitar são interferências externas nas nossas soberanias, eu falo aqui pelo restante dos países da América do Sul, e o Brasil tem uma grande preocupação com isso. Então, a situação é difícil porque nós estamos numa situação tensa com os Estados Unidos, ou seja, nós não conseguiríamos ser mediadores dessa situação. O Brasil sempre teve, além de excelentes relações com os Estados Unidos, é bom lembrar isso, nós nunca tivemos nenhum problema com os americanos, mesmo nessas crises que já ocorreram no passado, mas nós estamos numa situação de muita tensão, então não seremos os mediadores tradicionais. O Brasil sempre teve esse peso diplomático aqui na região. Então fica difícil o diálogo com Washington e qualquer desestabilização da região, ou seja, qualquer problema que aconteça, nos impacta diretamente, não só porque nós temos fronteiras com a Venezuela, mas porque nós vamos acabar arcando com o preço disso. A gente vai receber refugiado caso isso aconteça, vai piorar e se deteriorar a situação econômica da Venezuela. Então, o mais prudente é o que tem sido feito. Então, Brasília já anunciou que está acompanhando a situação, ou seja, estamos atentos ao que pode se passar aí nos próximos dias e, com certeza, é uma situação difícil para o Brasil lidar no meio de toda essa confusão que Donald Trump tem causado no cenário internacional. E, aliás, esqueci de falar da Rússia, porque a Rússia agora também está num momento bom com os Estados Unidos. Então, dificilmente Maduro vai ter aí o apoio russo como se espera, porque a questão da Ucrânia é prioridade. É um ponto importante esse. Professora, muito obrigado pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado.